Olá, bom dia. Hoje é sábado, dia de Saturno, e a Lua está lá no signo de Sagitário. E hoje a Lua faz várias conexões, é aqueles dias que a gente faz muita coisa, que a gente fala com muita gente. Então, primeiro ela já encontrou Saturno, então ela vai meio se moldando aí ao que é possível, né? Sagitário tem aquela coisa de ser simbolizado pelo homem-cavalo, por estar a galope, tarará, e encontra Saturno em Aquário, é como que Saturno fala, aqui é assim que funciona, sabe? Tem que tocar como a banda toca, mais ou menos. Então aí tem um lugar da gente também ir vendo o lugar que a gente está, a fase da vida que a gente está, o momento que a gente está. Então assim, claro que a gente pode e deve e precisa, né, ir atrás do que a gente quer e tudo mais, mas tem uma outra parte de olhar o contexto que a gente se encontra. E parece que Saturno faz... Aí depois a Lua faz uma oposição a Marte. Então a Lua, muito a grosso modo, ela fala de como a gente se sente, como a gente percebe a vida, como a gente percebe as coisas. E Marte fala da nossa ação. Então é como se a gente sente as coisas de um jeito e na hora da gente fazer, aí já muda um pouco. Isso me dá um pouco essa sensação quando eu tenho essa ideia assim das filosofias, de alguma coisa que a gente aprendeu, que a gente leu, um conceito muito, sei lá, muito forte, que para nós parece muito sentido, né? Sobre como fazer. E na hora de fazer, putz, aí são outros 500. Aí tem outras pessoas, aí tem como a gente se sente, aí tem alguém que fala outra coisa. Aí quando a gente vê, às vezes não dá, sabe? Para aquela ideia maioral e tal, para ela ser colocada em prática. O Marte está em Gêmeos, Gêmeos é governado por Mercúrio. Mercúrio tem essa coisa, sabe? De ir fazendo aí, vendo como é que dá, pede uma dica ali. Não necessariamente ele lê um monte de livro, ele está falando sobre conceitos. Talvez ele esteja falando sobre o que é possível ali no momento, né? Sobre o que está sendo decidido ali. Quantas vezes na vida, né? Não é assim. A gente prepara, às vezes a gente mesmo prepara um discurso. Vou falar sobre isso. E chega na hora, putz, acontece qualquer coisa aí. Não estamos mais fazendo aquele discurso, estamos falando de outra coisa, alguém fez uma pergunta. E é importante que a gente esteja aberto aí para o que vai acontecendo, assim. Quanto mais a gente levar a vida na leveza, mais fácil fica. E depois disso, a Lua ainda faz uma quadratura, que também é um aspecto desafiador, com o Mercúrio em Virgem. Este é o Mercúrio domiciliado, que amanhã retoma o movimento direto. Vejam vocês, hora a hora, bem amanhã. E que traz talvez uma coisa de tipo, calma, vamos pensar aqui no que temos, né? Vamos pensar no que é real, no que tem de realidade, no que tem, e daí a partir daí a gente se organiza. Então parece um dia assim, e claro que você pode aproveitar, focar na história de que na verdade a Lua está em Júpiter, está num signo de Júpiter, e seguir aí, fazer as coisas que você gosta, lembrando que tem todo esse contexto, assim, é sábado, vai ver seus amigos, vai se divertir. Isso que é importante, a gente não pode esquecer de se divertir. Não pode deixar que os problemas tomem muito espaço, senão fica muito difícil. Vamos hoje de traço tarô, que faz tempo que eu não uso esse baralho, e eu estou fazendo o jogo da nação, várias pessoas pediram, viu? Aí eu estou mandando um oráculo a mais, porque afinal de contas a primeira semana da alunação se encerra amanhã. Então vamos lá. Xararam, um conselho para hoje. Olá, em traço tarô. A morte, la muerte. Depois da morte, essa morte está interessante, tem um monte de flor nela. A lua, pô bicho, que duplinha, hein? E o carro. Bom, caiu o Papa, vou considerar. Então aqui assim temos, né, um conselho para a gente deixar um pouco as coisas para trás. E esse é um conselho que na verdade assim a gente já sabe as coisas que vão ficando para trás, né? É quase como se fosse assim, cai na real que isso aí ficou para trás. Achei bonito, nunca tinha reparado essas flores todas
Eu adoro lírios. Eu lembrei daquela música do Otto que fala nasceram flores de um longo inverno. É tipo essa carta aí. Sempre nascem flores, seja do inverno, seja da primavera. É só a gente prestar atenção. E aqui, né, a morte cai na carta da lua, que é uma carta meio instável, uma carta meio da gente não enxergar bem as coisas. Então, às vezes acontece isso mesmo. A gente vai deixando para trás alguma coisa e dá aflição porque a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe bem como é que vai ser. Talvez isso é mais preocupante do que o próprio fato de deixar a coisa para trás. E aí eu acho curioso aqui que vocês veem que aqui tem esses lobos e aqui o homem tem os lobos no peito, né? Então dá a impressão que é mesmo um convite para a gente mergulhar na lua. Que quando a gente entende esses lobos, quando a gente entende, no fim das contas, os lobos, aqui pelo menos nessa imagem, parece que nos guardam. Não me dá a sensação de ameaça, me sim de proteção, mas sejam lobos de ameaça, sejam lobos de proteção, nós sempre temos os nossos lobos. E quando a gente entende ou quando a gente tenta enxergar, e se não der para enxergar, porque é a carta da lua, quando a gente tenta sentir, mergulhar mesmo, entender que lobo é esse, ok. A gente incorpora os lobos, a gente se apropria dos nossos medos, nas nossas inseguranças, de seja lá o que for. E aí a gente segue em frente. Aquela música da Maglore, ixi, minha dor já virou sorte. É meio isso, né? Você entra em contato aqui com o que está acontecendo. E aí você traz no peito. E aí você segue tranquilo, inclusive contando com a ajuda, porque de qualquer forma faz parte da vida, faz parte de algo que você passou, que a gente passa pela carta da lua o tempo inteiro, ou quase o tempo inteiro. E aqui ficou um papinha, se você precisar de ajuda, peça um conselho, convoque seu Buda, conversem com quem você confia, sabe? Ou contrate um psicólogo, vá numa prática espiritual, não importa. Mas sempre tem jeito da gente estar mais confortável, mais seguro. E as pessoas acabam ajudando. É só querer buscar essa ajuda ou essa troca de ideia. Às vezes não é bem uma ajuda, mas sempre ajuda, né? Às vezes é bom conversar sobre isso, as profundezas da gente. Um beijo, gente. Amanhã é eleição, hein? Olha lá. Além de votar, né? A gente já sabe no presidente que essa parte é muito fácil. Vê aí quem você está elegendo para serem os deputados, senador. Dá uma busca, vê em quem as coisas que a pessoa votou. Tá certo? Um beijo, até mais.